Bom dia, bom dia. Vim gravar mais um vídeo pra vocês, né? Nunca mais eu gravei um vídeo. Eu vou falar, gente, sobre uma palavra muito bonita, né? Uma palavra muito interessante que Deus fala muito. Deus falou muito no meu coração. É sobre a tempestade, né? Apaziguada. Que Jesus apaziguou aquela tempestade que se encontra em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, né? Eu vou ler só o 41, que dizia assim: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? E eu te pergunto, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse Deus? Quem é esse, né? Que até as dificuldades, que até a tempestade, o vento, a bonança obedece, né? Quem é esse? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema, né? Qual é a tua situação? Jesus está aqui para resolver. Assim como Jesus, ele ali no meio dos seus discípulos, ali naquela tempestade, ali dentro daquele barco ali, ele apaziguou aquilo tudo, né? O meu problema, o teu problema é o quê? É nada diante dele. É interessante que os seus discípulos, ele estava diante de Jesus, né? Assim, quando a gente tá numa situação complicada, né? Normalmente a gente, sabe, a gente temer, claro, né? A gente, meu Deus, será que eu vou conseguir? A gente somos carne, a gente somos falhos. E sempre vem essa pergunta. Tô aqui tomando meu cafezinho. E sempre vem essa dúvida, né? Mas os seus discípulos estavam diante de Jesus. E aqui diz que se levantou um grande temporal, que subia as ondas por cima do barco, que se enchia. Interessante que aqui diz no 38, diz assim: E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? O interessante é que Jesus, ele estava na polpa. Jesus, ele não estava com medo, ele estava na polpa. Por quê? Porque estava na direção dele. Ele sabia que ia acontecer. Por isso que ele estava dormindo, né? Ele estava dormindo. Ele não estava preocupado com aquela situação, com aquela tempestade, porque estava tudo no comando dele. Né? E quando ele se despertou, aqui no capítulo 39 diz: E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa palavra diz para nós: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que tu duvida da grandeza que o Senhor pode fazer na tua vida? Tu ainda não tem fé do que Deus pode fazer? Deus está falando conosco nesta manhã. Antes de eu falar, Jesus já tocou no meu coração, já falou comigo, né? Gerlaine, por que tu duvida? Ainda não tem de fé? E Deus está falando conosco nesta manhã. Por que tu duvida? Ainda não tem de fé? Em Isaías diz: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, né? Operando Deus, quem vai impedir o agir de Deus na tua vida? Pode vir bonança, pode vir tempestade, pode vir onda, pode vir o que for, tribulação, pode vir o que for. Jesus, ele é capaz de resolver todas as nossas situações. Basta a gente crer, basta a gente ter fé, basta a gente confiar. Os seus discípulos, eles estavam com medo, mas eles não se lembraram que Jesus estava no barco. Porque quando Jesus está no barco, não há tempestade que se levante diante de nós que ele possa repreender. Não há tempestade que se levante diante de nós que ele possa acalmar, né? Jesus estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque ele já sabia que tudo estava no controle dele, né? Interessante demais essa palavra. Eu digo, Senhor, tu és tremendo. Porque
às vezes a gente se encontra numa situação, né, que a gente fala assim, Deus, fala comigo, eu não aguento mais estar passando por isso. E quando a gente abre a Bíblia, Deus está falando ali na palavra. Deus fala conosco na palavra, Deus fala conosco na oração, Deus fala conosco no louvor, né? Basta a gente acreditar, basta a gente crer, basta a gente se entregar a Ele, dobrar os nossos joelhos, orar com fé, jejuar, falar com Ele. Não adianta eu falar meu problema para fulano, para ciclano, porque fulano e ciclano não vai resolver meu problema. Só quem pode resolver meu problema é Jesus. Não adianta você querer confiar nas pessoas, porque você vai se decepcionar, né? Teu amigo é Jesus, teu melhor amigo é Jesus, teu advogado é Jesus, teu médico é Jesus, né? Ele pode tudo e todas as coisas. Eu posso tá maluca, né? Porque eu vou contar um pouquinho, né? Eu perdi meu emprego por conta dessa pandemia, perdi meu emprego, estou desempregada, estou com uma bênção aí que breve vou contar, né? Então, assim, estou dentro de casa, todo mundo desempregado. E as pessoas me falam, como é que tu consegue, né? Como é que tu aguenta ficar dentro de casa, com o marido, com o filho, e ainda sem emprego, numa pandemia dessa? Eu falei assim, mas quem me sustenta é Deus. Quem me socorre, quem me ajuda é Jesus. Né? Às vezes a gente fica meio atribulado, a gente fica perturbado, Senhor, e agora? Senhor, como é que faz? Mas Deus, Ele nos surpreende, né? Deus, Ele usa alguém para nos ajudar. É interessante que eu estava lendo semana passada o capítulo de Esther, né, que fala sobre Mardoqueu. Mardoqueu, ele era odiado por Amã, né? Eu tava comentando isso com a irmã. Ele era odiado por Amã. Por quê? Porque ele não se prostrava diante de Amã, né? E Amã queria que ele se prostrasse diante dele. E por conta disso, Amã preparou uma forca, né? Para enforcar a Mardoqueu. Porque tanta raiva que Amã tinha de Mardoqueu. Também porque ele era judeu, né? E então, assim, quando Amã, eu vou resumir um pouquinho. Quando Amã foi ao encontro do rei, Deus, ele permitiu que o rei perdesse o seu sono, né, naquela noite. Porque Amã ia ao encontro do rei para contar, né, o seu plano para enforcar Mardoqueu. Mas Deus, ele faz tudo na hora certa, no momento certo, do jeito que ele quer. Basta a gente estar na posição, né? Estar na posição. E Mardoqueu, ele ficava ali na porta, ele não saía da porta, ele ficava na porta. E Amã ia diante do rei contar o seu plano. Só que antes disso, Deus permitiu que o rei perdesse seu sono, né? E fez com que o rei abrisse o livro das crônicas. O que estava escrito ali no livro das crônicas? Estava escrito que o Mardoqueu fez pela sua vida, né? Salvou a vida do rei, né? Contra as mãos de Teres e Bigtã, né? Que eram os seus camareiros, que estava tramando a sua morte, né? E o rei perguntou, o que fizeram para Mardoqueu? E os seus servos falaram, nada, Senhor, não fizeram nada. E o rei ficou ali pensando, achando interessante, perguntou quem estava no pátio. E o seu servo falou, né, que Amã estava no pátio, mandou chamar Amã. E o rei perguntou, né, o que fazer cuja o homem o rei se agrada, né? O que honrar cujo homem o rei se agrada. Então, assim, subiu aquela soberba no coração de Amã. Ele pensou que o rei ia honrar ele, né? Então, assim, subiu aquela soberba e começou a falar, traga as vestes de reais, cavalo que o rei costuma usar, veste que ande pelo meio da rua para que o povo... Lá. Aí tá, Amã falou, beleza. Aí o rei falou assim, como disseste. Então, faz tudo como disseste, assim para com o servo Mardoqueu. Eu acho assim, eu queria estar lá naquela hora. Eu acho que Amã queria um buraco para enfiar a cara no chão, porque ele ficou tão decepcionado, porque ele queria achava que era com ele, né? Mas foi com Mardoqueu. Por quê?
porque Mardoqueu salvou a vida do rei. E Deus honrou, né? Então, assim, pode demorar 20, 30, 40 anos, mas Deus vai te honrar no meio da tempestade, no meio da tua aflição, diante dos teus inimigos. Deus vai te honrar. E a palavra de Esther, né, que fala sobre Mardoqueu, fica na porta, não saia da porta, fica na posição que o Senhor te colocou. Se Deus te colocou ali, é porque é ali que Ele vai te honrar. Não saia da rua, da tua casa, né, diante dos teus vizinhos. Mas eu não aguento, não suporto. Mas é ali que Deus vai te honrar, é ali que Deus vai te dar vitória. Continua. E aqui fala, né, voltando ao versículo, né, da tempestade. Ainda não tens fé? Você ainda não acredita que Jesus pode acalmar essa tempestade? Creia, tenha fé. Deus pode todas as coisas, irmãos. A palavra de Deus fala que se cremos, veremos a glória de Deus. Então a gente tem que crer. Pra gente ver, né? A gente tem que crer para Deus fazer na nossa vida, né? Sem fé, né, nada acontece. Então, assim, Jesus, quando repreendeu aquele vento, Jesus, quando falou, aquieta-te, e o vento aquietou, acala-te, e o mar se acalmou. E eu acredito que os discípulos ficaram tudo surpresos, né, perguntando uns aos outros, nossa, como é que pode? E que não sei o quê, né? É assim nas nossas vidas, quando algo acontece, a gente se surpreende. Para que se surpreender? Porque sabemos que Deus foi que fez, né? A gente tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé, tem que acreditar que Deus pode. E Deus falou muito no meu coração. Eu falei assim, Jesus, é verdade. Gelane, calma. Aquieta o teu coração. Que essa tempestade, essa luta, Jesus, tá apaziguando tudo. Então, eu vou deixar esse versículo para os irmãos meditar, né? Creia, né? Tenha fé que Deus, Ele vai fazer por você. Essa tempestade vai passar. A vida tem um hino muito interessante que fala o crente é a palmeira. Eu vou cantar só um pedacinho que diz assim. Em muitas vezes na vida do crente, a luta é constante em seu caminhar. E tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensas que estás sozinho, tão desesperado só pelo caminho, Jesus diz, meu filho, eu estou aqui, aleluia. A tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Olha, faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Faça como a palmeira. A tempestade pode vir, pode te arrastar. Mas quando passar, você vai se levantar e vai cantar vitória. É assim na nossa vida. A tempestade vem para nos assolar, para nos arrastar. Mas quando tudo passa, a gente se levanta, canta a vitória e glorifica o nome dele, né? A palavra em João fala, né? O que eu faço não sabes tu hoje, mas saberás depois, né? Então, assim, o que acontece hoje a gente não sabe, a gente não entende, a gente só vai saber depois, né? Só depois que a gente vai saber o porquê disso e dessa situação que a gente está passando. Então, fique com Deus. Medita nessa palavra, confia, tenha fé que Deus tudo pode, que Deus tudo faz, né? Beijo, fica na paz do Senhor.